Dando continuidade, então, à produção desse nosso material de apresentação sobre a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, cuja vigência será obrigatória a partir de abril de 2023. Vamos entrar, então, no nosso módulo 6, que é o módulo que vai trabalhar a partir dos artigos que iniciam a regulamentação dos chamados instrumentos auxiliares de contratação, que é também uma novidade da lei de 2021. Na lei 8.666 de 1993, nós não temos nada sequer parecido com o que foi criado agora. Nós temos, então, uma categorização diferente de formas de contratação que o legislador não elegeu na condição de modalidade, mas justamente, como o nome próprio indica, como um instrumento auxiliar. E a grande diferença é que, em relação aos instrumentos auxiliares, o meu regulamento, mais um dos tantos regulamentos que a lei nova de licitações estabelece como sendo obrigação do município editar, o meu regulamento é que vai definir as questões que vão ser observadas por ocasião da utilização desses instrumentos auxiliares, como, por exemplo, publicação, prazo, procedimentos de operacionalização e assim por diante. Nós, então, temos, pelo artigo 78, 5 instrumentos auxiliares. O credenciamento, que vimos no módulo anterior, é uma das formas de contratação direta por inexigibilidade de licitação, e que havíamos dito, agora ganhou uma seção própria, e disso falaremos. O credenciamento tem como objetivo contratar o objeto, contratar o licitante. O segundo é o instrumento de pré-qualificação, em que o meu objetivo é justamente previamente analisar as condições que um fornecedor vai ter para eventual futuro procedimento destinado à sua contratação. Portanto, na pré-qualificação nós não falamos num procedimento destinado a contratar, mas a previamente selecionar. O procedimento de manifestação de interesse, que é algo que estava em legislação esparsa e agora entra no texto da nova lei de licitações, também de caráter preparatório. O registro de preços, que agora ganha, então, uma nomenclatura diferente, cujo objetivo, sim, é contratar, ou pelo menos viabilizar a contratação. E o registro cadastral, que já existia, ou que já existe na lei de 93, e que agora também ganha uma categorização de um instrumento auxiliar destinado a um caráter preparatório. Então, como havia dito, esses instrumentos auxiliares terão uma regulamentação feita por município, conforme a sua realidade, conforme as suas características, conforme o seu interesse, mas são mais ferramentas que a nova lei estabelece no intuito de viabilizar uma maior agilidade, uma maior eficiência, uma maior eficácia nas contratações que os municípios irão fazer. Iniciando pelo credenciamento, o credenciamento pode ser utilizado basicamente de duas formas. Sempre que eu falar em credenciamento, eu estou falando de uma contratação paralela e não excludente. Ou seja, eu não estou falando na competição entre fornecedores para a escolha de apenas um. Eu estou tratando de justamente a intenção que eu preciso de contratar o maior número de fornecedores. Ou porque no meu interesse isso é algo necessário, possível e desejável, ou porque no interesse do munícipe, que é o usuário dos meus serviços que presto, dos serviços públicos, isso vai de alguma forma facilitar a vida. Às vezes também pode acontecer que eu tenha um outro elemento que autorize a utilização do credenciamento, que é justamente a impossibilidade de que, em sendo feita uma licitação, um fornecedor sozinho consiga atender a toda a minha demanda. Quando eu trabalho na primeira hipótese, é quando eventualmente aquilo precisa ser utilizado diretamente pelo município. Vamos imaginar que o município tem uma demanda muito grande de conserto de veículos e se ele fizer eventualmente um registro de preços, ele não teria alguém que teria a condição de atender toda a demanda. Embora o registro também admita na nova lei uma cotação inferior à quantidade máxima do objeto que eu pretendo contratar, eu poderia utilizar aqui o credenciamento. Então eu vou credenciar, no meu exemplo, oficinas, para fazer conserto de veículos na parte elétrica, na parte hidráulica, na parte mecânica, na parte de apiação e pintura dos meus carros, estabelecendo de antemão o preço que irei pagar por hora para todos. E conforme o caso, a minha necessidade, eu vou escolher um ou outro credenciado
Evidentemente, todos têm que atender às mínimas condições de habilitação e, se for o quadro de qualificação técnica necessária à execução daquele objeto. E vou garantir, porque eu estou escolhendo, uma distribuição equitativa das minhas demandas conforme o meu regulamento disser. A equidade na distribuição pode ser a partir do número de procedimentos ou não. Pode ser estipulada a partir do valor da contratação anual gasto com cada um dos meus fornecedores credenciados. E essa é a primeira hipótese, então, quando credencio em favor do município, porque ele será o usuário direto dos serviços contratados. Ou a critério de seleção de terceiros, quando, por exemplo, eu quero credenciar o maior número possível de laboratórios para prestação de exames na área da saúde, para que o meu munícipe tenha uma facilidade de acesso, ou porque o laboratório eventualmente é mais próximo da sua residência, ou do seu local de trabalho, ou porque às vezes eu credencio laboratórios que têm um horário de funcionamento mais extensivo, portanto as pessoas podem ir à noite ou até os finais de semana e feriados, se eventualmente abrirem. Então, nessa hipótese, eu, ainda que fixe o valor igual para todos, quem vai escolher é o munícipe, e aí conforme a sua facilidade, conforme o seu interesse, conforme o seu acesso mais facilitado a esse fornecedor. O que é importante dizer no credenciamento é que sempre quem estabelece o valor da remuneração é o município. Todos trabalham pelo mesmo preço, e esse preço, evidentemente apurado a partir de uma média de mercado, é definido pela administração. Esse credenciamento, então, ele não tem uma regulamentação muito detalhada na legislação de licitação, justamente porque eu vou poder e devo fazer essa minha regulamentação. O preço, em princípio, é fixo, mas o município pode estabelecer de tempo em tempo ou uma revisão dos valores para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou até um reajuste anual, se for o caso do credenciamento ficar por bastante tempo aberto. Aliás, uma das exigências do credenciamento é que, como regra, ele fique permanentemente aberto para que qualquer interessado, a qualquer momento, possa bater na porta, apresentar a documentação que é exigida e, se for o caso, ser credenciado pelo município. Afinal, no credenciamento não existe nenhuma obrigação de eu destinar para ele uma quantidade mínima de serviço ou de procedimentos, seja naqueles que eu, a administração, busco diretamente, ou seja naqueles que eu indico que os usuários do serviço é que devem buscar o atendimento correspondente. O segundo instrumento de qualificação, ou melhor dizendo, de instrumento auxiliar, é a pré-qualificação. A pré-qualificação, como havia dito, não busca a contratação, busca apenas fazer justamente a seleção prévia naquelas hipóteses, por exemplo, em que a documentação é tão relevante que, se eu fizer um procedimento de licitação, eu vou perder muito tempo analisando documentos e às vezes esse tempo será tão extenso que eu posso perder inclusive o prazo de validade da proposta. Então, eu já sei que o meu objeto tem características técnicas tão especiais, tão complexas, que eu posso abrir antes um procedimento para verificar quem pode tecnicamente atender o objeto de uma futura contratação. E quando eventualmente for aberta a licitação para contratar a execução daquele objeto, só poderão participar os pré-qualificados. Assim como acontece no credenciamento, o edital de pré-qualificação ele não tem um prazo, ele fica permanentemente aberto e a qualquer momento, evidentemente até a publicação do edital para a contratação daquele serviço, alguém pode buscar a sua pré-qualificação. Tá? Então ele fica permanentemente aberto e aí, claro, o edital eu vou dizer todas as condições que serão analisadas e aí não estou falando de preço, estou falando apenas de documentação. Seja de regularidade fiscal, capacidade econômica, mas talvez e especialmente seja a documentação relativa à qualificação técnica, seja ela profissional, do profissional, ou seja ela operacional da empresa. O procedimento de manifestação de interesse é uma modalidade interessante, que é quando a administração tem o interesse, por exemplo, em fazer um investimento numa área pública, mas ela ainda não tem um projeto de como esse investimento tem que acontecer, tem apenas a ideia do que deve estar ali. Um exemplo, que o município tenha um parque, ele queira dar uma destinação específica e, na intenção do gestor e na ideia da administração, naquele parque eu tenho que ter uma estrutura, por exemplo, de um auditório,
com no mínimo 1.000 lugares, uma estrutura de estacionamento com no mínimo 500 vagas, um espaço para alimentação que tenha no mínimo 5 ou 6 estabelecimentos, com uma capacidade de atendimento de até 1.500 pessoas, ou de até 600 pessoas, ao mesmo tempo. E aí, o que eu faço? Eu publico um edital indicando as estruturas que esse bem público, que esse parque, no meu exemplo, tenha que ter. As empresas vão lá, fazem estudos e apresentam os projetos para o município. Por exemplo, estabelecendo que ele vai disponibilizar o número de vagas de estacionamento mínima que o município fixou, mas talvez num prédio de 2 andares. O outro em que todas sejam subterrâneas. Talvez a solução do auditório para 1.000 pessoas, para um município, seja para um fornecedor ou um proponente, seja de uma concha acústica e ao ar livre, para outro possa ser algo indoor, numa estrutura fechada, e assim por diante. Feitos esses projetos e apresentados pelos interessados em contratar, e farão isso de forma gratuita, o município vai analisar, através de uma comissão técnica, o melhor projeto e vai decidir se as soluções que um apresentou são melhores que a do outro ou a dos outros interessados. E a partir daí, depois, ele vai fazer um edital para a contratação da execução do projeto considerado vencedor. Projeto esse desenvolvido por conta, risco e ônus do interessado em participar do procedimento. De tal sorte que ele só vai ter a remuneração, ele particular, se o projeto dele for aprovado e, segundo, se for objeto de uma licitação para a execução. Em sendo aprovado e em sendo listado a execução daquilo que ele propôs, que contempla a necessidade ou as características iniciais que o município mesmo definiu, esse vencedor da execução é que irá remunerar quem elaborou o projeto num valor que o edital vai definir a partir do que o município entende deva ser a remuneração dele. Então, esse é um bom exemplo para que a gente possa entender o que é um procedimento de manifestação de interesse. A administração lista qual é o seu interesse geral, os interessados vão lá e montam projetos contemplando as minhas necessidades, mas cada um apresenta uma forma diferente de solução, uma solução diversa. Eu analiso as soluções apresentadas, escolho uma melhor, se for o caso, porque pode acontecer de nenhuma atender o que eu gostaria fosse atendido, e em licitando e alguém ganhando a execução, o vencedor da licitação para a execução é que remunera o autor do projeto no valor que o município vai estabelecer no edital. Então, ele antecede a realização da licitação, que não obrigatoriamente deve ser feita. E essa é uma questão interessante. Eu tenho um risco bem grande aqui de que, eventualmente, o município não aprove. Claro que quando o município lança um procedimento de manifestação de interesse, a ideia é que exista um projeto para dar continuidade àquilo, desde que os projetos tenham viabilidade ou de execução e que o custo também seja compatível com o meu orçamento. Afinal, às vezes, uma solução até é melhor, mas ela é tão onerosa que eu acabo tendo que abrir mão dela por outra que não é tão criativa, mas é factível de ser realizada. Isso tudo, aliás, serão critérios, não só critérios estéticos, de tempo de execução, de segurança e estrutura, mas também de custo das soluções apresentadas para ver qual o município vai selecionar. O registro de preço é agora um instrumento auxiliar, é uma forma de contratação muito conhecida de quem já trabalha com licitação, porque nós trabalhamos desde a Lei 8666 com essa forma. Agora, embora seja rotineiramente utilizado, ele expressamente está autorizado a ser empregado para obras e serviços de engenharia, desde que eu tenha projetos padronizados, sem complexidade técnica e operacional, e ele vai decorrer de uma licitação que pode ser concorrência ou pregão, e também pode decorrer de um processo de dispensa ou de inexigibilidade da licitação. Pode parecer estranho que eu faça um projeto, ou melhor dizendo, um registro de preço, a partir de um processo de dispensa da licitação. Mas, na verdade, se a gente pensar um pouquinho, acaba não sendo muito estranho. Por exemplo, na hipótese do artigo 75, inciso 3, que nós vimos no módulo anterior, que é quando eu posso contratar com dispensa de licitação. Licitações que foram abertas e foram frustradas, desde que tenham acontecido em até 1 ano, porque as propostas eram superfaturadas, porque não veio ninguém, porque eram inexequíveis e assim por diante, eu posso utilizar uma dispensa se o meu registro de preço
através de uma concorrência do pregão, não deu certo. Então eu posso utilizar a dispensa do artigo 75, inciso 3, para contratar o meu registro de preço. E na inexigibilidade também. Quando, por exemplo, eu tenho um fornecedor exclusivo de uma determinada marca de peças, mas eu não sei necessariamente quantas peças e quais peças eu vou precisar que ele forneça. E para que em cada vez que eu preciso de uma compra, eu não preciso montar um processo de inexigibilidade específica, eu faço um registro de preço para todas as peças daquela marca do meu fornecedor exclusivo. E esse também pode ser utilizado como exemplo de um registro de preço que decorreria não de um processo de licitação por concorrência ou pregão, mas por inexigibilidade, nesse exemplo, por ter um fornecedor exclusivo. No registro de preço, o critério de julgamento sempre é o menor preço ou maior desconto, o desconto sempre a partir de uma tabela praticada pelo mercado. Eu preciso ter necessariamente uma quantidade mínima e máxima de cada item, e o edital pode prever agora a possibilidade do licitante cotar uma quantidade inferior à quantidade máxima, desde que eu defina, mesmo que inferior, qual o montante mínimo que ele precisa apresentar como disponível ao município no sistema de registro de preços. Então, às vezes, a minha quantidade é tão grande que um fornecedor local ou regional não conseguiria sozinho dar conta, caso a quantidade máxima fosse utilizada. Então, eu tenho uma possibilidade expressamente prevista na lei de utilizar isso para quantidades inferiores ao percentual máximo, desde que eu justifique e defina qual é o percentual mínimo abaixo do máximo que eu estarei aceitando. Evidentemente, nesses casos, quando eu tiver percentual mínimo abaixo do máximo, todos têm que trabalhar pelo mesmo preço, que é o menor preço que for apurado. A ata de registro de preço vigora por 1 ano e agora, na nova lei, posso prorrogar por mais 1 ano. Então a ata ganhou o dobro do prazo do que se entende hoje possível para registro de preço. Em relação à adesão a outras atas de registro de preço, a chamada carona no registro de preços, a lei também trouxe uma regulamentação geral, a partir do artigo 86. E ela diz que é plenamente possível aderir a outras atas de registro de preço, desde que eu, que quero fazer adesão, justifique qual é a vantagem, demonstre que o valor licitado e registrado na outra ata é um valor compatível de mercado, e desde que eu consulte previamente o dono da ata, quem licitou e tem o preço registrado, e também o fornecedor que está ali como sendo o vencedor daquela ata. Então essas 3 hipóteses têm que ser atendidas para que eu possa justificar a adesão ou a nossa conhecida carona em registro de preços feito por outro órgão público. Agora aqui tem uma questão muito interessante que pode passar despercebido, e por isso que tem este aviso aqui, inclusive em vermelho. A partir da nova lei, município não dá mais carona e nem pede carona para outro município. Então, o município pode pegar carona de outros órgãos, mas não de outro município. E, consequentemente, o município também não dá carona. Então, o município não pede carona de município e não dá carona para ninguém. Essa realmente é uma novidade da nova legislação. Ainda em relação àqueles que estão autorizados a dar carona, e portanto esse regulamento não é para nós, mas eu preciso saber disso porque acaba refletindo na hora que eu for buscar a adesão, o dono da ata pode aceitar dar carona, aceitar a adesão de outro, no máximo em até 50% do limite total da quantidade máxima que ele registrou. Então eu já sei, município, que embora eu não possa dar carona, embora eu não possa permitir adesão às minhas atas, se eu tiver a intenção de aderir a outra ata, eu já tenho que saber que no máximo o que eu posso pedir, a autorização, é 50% da quantidade máxima. E não obstante eu possa pedir 50% da quantidade máxima, às vezes essa quantidade máxima já foi extrapolada. E aí eu não vou ter nenhuma condição. Quem gerencia a ata, então, não pode dar mais do que 50% da quantidade máxima para um determinado interessado e pode chegar até o dobro da quantidade máxima para atender diversos interessados, desde que isoladamente nenhum supere 50% da quantidade máxima. Exemplificando, para ficar mais fácil, vamos imaginar que um órgão federal licitou 1000 notebooks. O máximo que ele pode dar para qualquer um que for pedir adesão
é 50% disso, portanto, no exemplo, 500 notebooks. Agora, se vários tiverem interesse em aderir e todos pedirem 50% da ata, no final, o máximo que ele vai poder chamar ou autorizar que o seu fornecedor entregue para eles é uma quantidade de 2.000 notebooks, que é 200% total da ata, desde que individualmente cada fornecedor não leve mais do que 500 notebooks, no meu exemplo. Então é para isso que serve esta limitação. Chegamos então ao registro cadastral, que na lei atual de licitação é basicamente um repositório de documentos e que na nova lei acaba tendo uma importância maior, porque o registro cadastral não é feito no meu município e vai ser feito no Portal Nacional de Contratações Públicas e, portanto, vai ser acessível a todos os órgãos públicos do Brasil. Ele continua tendo a validade de 1 ano, mas agora no PNCP, sempre que eu tiver a necessidade de renovação, porque eventualmente algum documento venceu, ele automaticamente precisa ser renovado, ainda que o ano não tenha sido ainda expirado. Uma questão importante é que a lei autoriza a realização de licitação exclusiva para licitantes cadastrados. E essa é uma questão muito importante. Claro que vai poder participar, diz a lei, da licitação exclusiva para cadastrado aquele que peça o seu cadastramento até o 3º dia anterior. E se eventualmente ele for o vencedor, essa vitória só será confirmada se também o registro cadastral for confirmado. Tá? E no meu registro cadastral eu não tenho mais agora, pela nova lei, só um repositório de documentos ou de informações. Eu tenho também a necessidade de alimentar esse registro com as anotações de desempenho do fornecedor no contrato correspondente. Se ele entregou bem o bem, se ele prestou bem o serviço ou se construiu bem a obra. Essa análise chamada de desempenho, essa análise de comportamento do meu fornecedor vai no registro cadastral. Inclusive para depois eu poder, se for o caso, numa segunda contratação, onerar ou diminuir as sanções que eventualmente vou aplicar em relação a ele, porque o desempenho anterior ou beneficia ou prejudica a sua qualificação para fins de penalização. Encerramos aqui então a parte dos instrumentos auxiliares de contratação, numa visão ampla, sabendo que eu tenho 2 instrumentos auxiliares destinados à contratação, o registro de preços e o credenciamento, e 3 instrumentos auxiliares, o registro cadastral, o procedimento de manifestação de interesse e a pré-qualificação, como destinados apenas à prévia seleção dos licitantes. E no próximo módulo, então, trataremos da execução dos contratos, encerrando a primeira parte do procedimento licitatório, porque quando nós falamos em execução do contrato, nós não estamos mais tratando de licitação, mas sim, então, dessa relação jurídica que se estabelece a partir do fornecimento ou da prestação de serviço.